Bom, então só pedir para então, apresentar vocês o Gustavo, tá? O Gustavo já é nosso, aqui já é veterano, ele vai estar de monitor do curso, então eventualmente em alguma situação que eu não puder estar aqui no Rio para dar aula, ele entra em ação para ou fazer algum tipo de exercitação com vocês ou até mesmo para dar algum tópico que ele domine bem. Então o Gustavo vai ficar dando uma assessoria a vocês, tá? Do que ele considera formalmente o monitor. Depois, você é o Miguel. Eu gosto de saber as pessoas para que área vão, porque o curso não tem um programa, ele é feito em função de vocês. Eu dou vários cursos de eletromagnetismo, mas os cursos em geral são um pouco diferentes porque eu moldo o curso de acordo com a plateia, né? De acordo com os interesses. Porque não é um curso tradicional, não sigo o Jackson, né? Pelo contrário, a antirreferência aqui é o Jackson, justamente. Consulta, tudo bem, respeito com o livro de consulta, mas a gente não segue o Jackson, não é um curso nos moldes tradicionais. Sobretudo esse semestre agora, eu vou aproveitar para a gente enfatizar bastante a questão das ondas gravitacionais e fazer um paralelo mais próximo possível entre o eletromagnetismo e a gravitação. Então, Miguel, você vai para que área? Eu estou no ICA. Está no ICA. Então você vai cosmologia ou astrofísica? Para cosmologia. Cosmologia, né? Então tá certo. Você tem um orientador para saber qual é a linha que você vai atuar? Com o Nelson, com quem que é? Com o Felipe. Com o Felipe Tovar, então eu sei mais ou menos a direção. Bom, o Marcelo, que vai ficar com a teoria de campos, física de interações fundamentais, apresentar o Dória. O Dória é um colaborador nosso aqui também. Quem já assistiu alguma aula do professor Global deve ver, quem mais fala no curso é o Dória, né? O Dória vai ajudar aqui. O curso também, eu digo logo, o curso é gravado, em geral as aulas são gravadas, são colocadas no professor Global, e aí não é preciso ser presencial. Se a pessoa não vier aula, não tem problema, todas as aulas são gravadas e eu vou até fazer referência às aulas de cursos anteriores para evitar dar a mesma matéria, às vezes, o mesmo curso, repetir tudo de novo. Então eu vou sugerir material de vocês para acessarem os cursos e a gente poder ganhar tempo aqui. Então esse ano eu vou botar mais pré-requisito no curso do que o normal, porque tem muita coisa já feita por aí. Né? Oi, Tião, estamos aqui. Fala aí. Aqui não é aula de eletro não, mas é. Aqui é eletro. Então é. Mais uma aula. Então tá certo. Obrigado, Tião. Tchau aí. Obrigadão, valeu. Tchau. Opa, boa tarde aí. Tudo bom? Você já saiu? Você como se chama? Rubem. Rubem. Então você não está inscrito no curso? Não. Mas você está no CBPF? Estou no CBPF. Então tá certo. Então, por gentileza, você coloca o teu nome completo e o teu e-mail. Tá bom, obrigado. Mas você vai fazer o curso matriculado? Vou fazer como eletivo. Mas você falou com a Beth? Já. Porque ela não me botou você na lista. Não. Você não está na lista, então talvez ela vá refazer a lista essa semana. Tá bom. Só para te avisar que você não está na lista de inscritos não, tá? Tá bom, obrigado. Tá certo, tá? Bom, então, quer dizer, os cursos são gravados, então não tem necessariamente assim, não é necessária a presença, né? Então, quem quiser vir, vem, mas eu vou passando os e-mails semanais também, para dar qualquer tipo de alteração em relação ao programa, vocês ficam sabendo ao longo do curso, né? Ô, Guga, você se quiser não precisa ficar aqui hoje, porque assim, é só mesmo para apresentação, tá certo? Então fica aí, tá certo? Bom, já apresentei o Dória, a Jade, né, ela é estudante do IME, você está na graduação, não é, IME? Foi. Está no mestrado do IME? Tá, mas ela tem assistido alguns cursos do CBPF, né, tá se integrando aqui a tribo da teoria de campos, tá? Então mas você está fazendo como disciplina isolada, assim, só como ouvinte, né? Tá. Matheus, né, da UERJ, bom, já sei também teu interesse, você está trabalhando em formação quântica aqui com o Fernando, né? O Rui está querendo entrar para a área de teoria de campos, não é isso? Tá. Você é Giovanni, né? Isso. Qual é o teu sobrenome? Peruxo? Isso. Então tá, lá. Qual é o teu interesse? É teoria quântica. Teoria quântica de campos, então tá certo. E você quem? Eu estou assim na escolha ainda. Está na escolha, mas assim, é mais teórico, mais experimental? Mais teórico. Mais teórico, né? Está na escolha entre o que matéria condensada teórica, cosmologia, astrofísica. Pois é aí que eu estou vendo, mas eu acho que vai ser para a teoria de campos. Teoria de campos também. Não tá certo. E o Davi? Não, Davi não. Você tá Davi Olite. Henrique, né? Tá certo. Por trabalhar na área nuclear, talvez eu tenha que seja obrigado a fazer uma dissertação na área nuclear. Não, Né? entendi. Mas você está matriculado no CBPF? Não, não. estou disciplina isolada. Então, tipo, disciplina isolada, tá certo. Mas aí tua área é física nuclear. Vamos ver se eu consigo, o que vai acontecer. Eu estou fazendo devagar, Não, tá legal. a cada semestre. Tá bom. Tá certo. O curso, você é Rubem, né? Uhum. Tá. E você está no CBPF em que área?
É física experimental. Física experimental. É R. Caetano. Caetano. E um O O depois, né? É. Caetano. Tá certo, gmail.com, tá certo. Aqui a Jazz é underline, né? Tá certo. Bom, então é o seguinte, o curso aqui, como é que a gente trabalha esse curso? Ele é um curso em que o objeto principal de estudo da gente é a interação eletromagnética, mas é um curso na abordagem da teoria de campos, na abordagem da teoria clássica de campos. Então, o que a gente basicamente faz, toda a abordagem do curso, é usando algum ferramental, né, da teoria clássica de campos para abordar o eletromagnetismo. Claro que a teoria clássica de campos mais próxima da formulação do eletromagnetismo é a teoria que pertence à classe das teorias de Gauge, das teorias de Calibre, né? Então, as teorias de Gauge, elas são basicamente, né, o cenário natural para a gente estabelecer a teoria clássica que vai descrever o eletromagnetismo. Claro que dentro desse quadro aqui das teorias de Gauge, nós vamos falar também das teorias de Young-Mills. Então, a gente faz aqui, geralmente no curso, a gente aborda a descrição de Young-Mills, sendo que a interação eletromagnética é um caso muito, muito particular da teoria de Young-Mills, onde o grupo é um grupo trivial, é um grupo abeliano, mas a gente vai aproximar o máximo que puder o eletromagnetismo das teorias de Young-Mills também, até porque hoje não dá mais para pensar no eletromagnetismo como uma disciplina isolada. A gente sabe que o eletromagnetismo é parte de uma interação mais ampla, que é a interação eletrofrágil. Então, o eletromagnetismo recebe, né, correções, tem efeitos eletromagnéticos que são compreendidos se nós voltamos à origem do eletromagnetismo e pensamos que o eletromagnetismo é um recorte, né, de uma formulação mais completa, que é a interação eletrofrágil, que foi unificada por Salan, Glashow e Weinberg. Claro que, para efeito macroscópico, para efeito das interações, assim, se a gente considerar interações eletromagnéticas no limite de frequências mais baixas, vamos dizer, até o baixo setor dos ultravioletos, dos raios gama, né, frequências até a ordem de 10 a 21 Hz, e intensidades de campo também que não sejam muito grandes, né? A gente sabe que na natureza existem campos eletromagnéticos de porte. Se a gente pegar as constantes fundamentais da natureza, envolvido o eletromagnetismo, a carga fundamental, que é a carga do elétron e do pósitron, a massa da carga fundamental, que é a massa do elétron e do pósitron. Então, isso aqui nos coloca dentro do eletromagnetismo. Mas aí a gente agora tem a constante da luz, a velocidade da luz, né, que é uma constante fundamental da física, e, eventualmente, algum efeito quântico que possa estar ligado à constante de Planck. Então, se a gente combina essas constantes, a gente sabe que essa combinação, massa do elétron ao quadrado, vezes velocidade da luz à terceira, sobre H cortado, isso aqui me dá um campo elétrico natural. Vamos chamar, vamos dizer assim, um campo elétrico de corte, vamos botar aqui, fundamental. E se nós pegarmos, né, a massa do elétron ao quadrado, dividir isso por C, né, e aqui é H cortado, fazendo análise dimensional, então tá, valeu, tchau. Fazendo análise dimensional, a gente vê que esse objeto aqui tem dimensão de um campo magnético, quer dizer, seria um campo magnético de corte aqui também. E fazendo esse cálculo aqui, isso aqui está na faixa dos 10 a 17, 10 a 18 newtons por furo. E esse campo magnético de corte aqui está na faixa dos 10 a 10, né? 10 a 10, na verdade aqui é 10 a 17. 10 a 17 e aqui dá um 10 a 9 Tesla. Então, existem na natureza, né, campos eletromagnéticos que são definidos a partir das próprias constantes fundamentais. Então, é claro que esses campos eletromagnéticos aqui, eles podem definir uma situação de corte para uma outra fase do eletromagnetismo. Se a gente considera campos que sejam bem abaixo desses aqui, como é o campo eletromagnético da radiação solar e tal, claro, um campo magnético dessa ordem, que é um campo magnético de uma estrutura astrofísica, tipo uma estrela de nêutrons, tipo um magnetar, tipo um pulsar,
Então, esses são campos magnéticos muito intensos. E aqui também, campos elétricos muito intensos, que, por exemplo, podem ser sentidos na superfície, basicamente, se o elétron vai na superfície do núcleo, né, ele sente um campo elétrico dessa magnitude. Nessa região de campos elétricos e magnéticos, acima dessas amplitudes, a gente já começa a ter desvios das equações de Max. As equações de Max já começam a apresentar desvios de não linearidade. A gente já tem que corrigir, né, introduzindo efeitos de não linearidade. Então, para campos E e B, né, que sejam maiores, né, ou dessa ordem aqui, né, dos campos E e B de corte, a gente já deve ter efeitos aqui. Opa, você está sem lugar para sentar? Fazer o seguinte, ô Marcelo, você conhece a minha sala? Pega a cadeira da minha sala, por gentileza, e traz para ele. Então aqui a gente já pode ter um eletromagnetismo que deixa de ser linear, ou seja, as equações de Max já começam a falhar. Também, se nós tivermos frequências muito altas, se tiver campos eletromagnéticos com frequências já na região, dos raios gama profundo, né, 10 a 25 Hz por aí, as equações de Maxwell também já deixam de funcionar com a precisão que elas têm. Então a gente tem que produzir novos efeitos. Então, as equações de Maxwell, elas são muito boas, mas elas descrevem um regime, vamos dizer, opa, obrigado, tá, Marcelo? Elas descrevem... Oi? Esses campos aqui, eles acontecem na astrofísica? Isso. Ou em situações aqui de laboratório? Não, também. Em laboratório, quer dizer, você pode, na natureza você tem. Por exemplo, campos dessa magnitude aqui, você pode ter, são campos eletromagnéticos muito próximos do núcleo atômico. Então o elétron, claro que na órbita do átomo de hidrogênio, o elétron não está fixo nessa órbita, mas o elétron tem probabilidade de acessar órbitas desse tipo, órbitas tão próximas do núcleo atômico, onde ele experimenta campos desse tipo. E aí, é claro, se você for rever o átomo de hidrogênio dentro da mecânica quântica, a formulação do átomo de hidrogênio dentro da mecânica quântica, você tem que introduzir efeitos novos para corrigir. Então você tem correções de não linearidade do eletromagnetismo nas raias espectrais do átomo de hidrogênio. Isso aí vem sendo estudado, foi estudado, né, talvez uns 20 anos atrás por um grupo de russos. Então o eletromagnetismo ele é uma... Então, quer dizer, Oi? Vamos dizer, a física nuclear do Henrique, Certo. ela, por ter força forte, poderia ter um eletromagnetismo não linear. Poderia. Até que ponto, por exemplo, esse eletromagnetismo não linear é competitivo, por exemplo, com a força nuclear forte? Seria uma pergunta que você poderia fazer. Por exemplo, os prótons que estão no interior do núcleo atômico, onde a repulsão eletromagnética vamos dizer assim, é razoavelmente grande, mas que é vencida, né, cerca de 2 ordens de grandeza pela força nuclear forte, isso aí poderia te dizer, será que eu preciso introduzir efeitos de não linearidade? Porque os prótons estão muito próximos um do outro, portanto eles experimentam um campo eletromagnético, um campo elétrico bastante forte. Até que ponto essas correções de não linearidade são competitivas com os efeitos da física nuclear, da física de interações fortes? É uma pergunta, algo que já foi estudado e que é constatado. Elas são bem mais fracas. A intensidade é bem mais fraca porque esses efeitos não lineares eles aparecem com potências da constante de estrutura. Né? A constante de estrutura para nós, que é isso aqui, né? É 2, H cortado C, isso aqui é na faixa de 1 sobre 137. Então esses efeitos de não linearidade, eles são efeitos que são potências em geral em alfa. Então eles são efeitos, eles são sensíveis, mas eles são supressos. Na física nuclear, você não tem precisão de ordem de tantas casas decimais quanto no eletromagnetismo. A gente sabe que no eletromagnetismo hoje a gente consegue fazer medidas que vão até a 12ª casa decimal. E cálculos experimentais ou cálculos teóricos que vão até a 14ª decimal. Então, por exemplo, hoje, quando a gente mede o momento de polo magnético do elétron ou o momento de polo magnético do muon, no caso do elétron, por exemplo, o momento de polo magnético do elétron, você consegue calcular ele precisamente, teoricamente, até a 12ª decimal. Até a 12ª decimal, ele bate com o cálculo, com a medida experimental, que vai até a 12ª decimal, e a diferença começa a acontecer na 13ª e na 14ª casas decimais, que são efeitos advindos de outras interações.
São efeitos do magnetismo do elétron que vêm, por exemplo, da interação fraca, que vem do bóson de Higgs. Então você tem muita precisão na medida eletromagnética, mas na medida nuclear e na medida fraca você tem uma parte 1000. Na medida eletromagnética você tem uma parte 1 trilhão. Você tem precisão de uma parte 10 a 12. Mas na medida eletrofraca, na medida fraca e na medida forte, você tem precisão de uma parte no máximo 1000. Então esses efeitos eles não conseguem ser percebidos numa medida de física nuclear. Só conseguem ser medidos numa medida de realmente de interação eletromagnética. Então, estou só colocando isso para mostrar que não tem muito sentido hoje a gente, por exemplo, fazer o recorte, né? Um ponto de vista, né? Você pode estudar o eletromagnetismo fazendo um recorte, tem uma teoria, eletromagnetismo, que não se comunica com ninguém. Aí você estuda só eletromagnetismo. Isso é o que a gente faz na graduação, que é plenamente justificado. A gente recorta, fragmenta, é reducionista para aprender um tópico. Mas depois que a gente cresce, a gente já começa a ver que esse tópico se comunica com outros. Então a gente sabe que hoje não faz mais sentido você falar de um eletromagnetismo que não comunique, por exemplo, com a interação fraca. Então, o eletromagnetismo, nós vamos ver isso aqui no curso, quando a gente abordaria no BIOS, o eletromagnetismo é apenas um setor de uma simetria, né, de uma teoria muito mais ampla, que é a teoria eletrofraca, que é a teoria baseada, na teoria de Young-Mills, baseada na simetria SO2 e na simetria 1. Aqui nós temos uma simetria SO2 associada àquilo que nós chamamos de isoestudo fraco, e aqui temos a intercarga fraca. E aí a gente sabe que aqui, a esse nível aqui, nós não temos nenhuma informação sobre o eletromagnetismo. Então, essa interação, essa teoria, ela tem um ingrediente chamado campo de Higgs. Esse campo de Higgs, ele entra nessa formulação aqui para estabilizar a teoria, quer dizer, vai dar lugar a um vácuo estável, e depois que esse vácuo estável é formado, o que a gente ganha aqui é a teoria eletromagnética maxwelliana. Então, o eletromagnetismo, ele é, vamos dizer assim, o subproduto de uma teoria mais fundamental. Então, se nós estamos fazendo medidas eletromagnéticas aqui, até um certo período atrás, a gente pensava, bom, isso aqui para mim é o eletromagnetismo. Hoje, a gente sabe que isso aqui, aparecem aqui efeitos que vêm dessa era, onde o eletromagnetismo em si ainda não tinha se formado. O que eu tinha era a combinação de duas físicas. Essas duas físicas, elas, através do mecanismo de Higgs, elas chegam na interação eletromagnética. Então, hoje nós temos medidas de precisão que conseguem fazer com que a gente perceba qual é a gênese dessa simetria aqui, dessa teoria aqui, desse eletromagnetismo. Então, o que está por trás dos bastidores das equações de Maxwell, até que ponto, né, eles influenciam a interação eletromagnética ou não. Então, a gente vai estar preocupado, mas estou vendo que a plateia aqui basicamente é uma plateia voltada para interações mais fundamentais, ou cosmologia ou astrofísica, né? Então, é interessante a gente voltar. Claro que também a gente pode falar de materiais novos, por exemplo, o eletromagnetismo. As equações de Maxwell, por exemplo, elas não dão conta da supercondutividade. Supercondutividade nas equações de Maxwell tem que ser colocada à mão pelo termo de Lambda, o que também já é uma coisa que não contempla os supercondutores high-TC, as cerâmicas supercondutoras. Então, a gente tem que buscar algum tipo de eletromagnetismo que descreva a supercondutividade. E a gente tem uma teoria eletromagnética de John Simons. Os isolantes topológicos, os supercondutores topológicos, materiais novos, materiais construídos agora a partir de 4, 5 anos para cá, que não conseguem ser descritos pela física das equações de Maxwell. Então, o eletromagnetismo tem esse eletromagnetismo tradicional, que vocês estudaram na graduação. Acho que todo mundo estudou bem, algum livro tipo Griffith, ou sei lá, algum outro livro aí que seja Panofsky, ou sei lá, tem vários livros de eletromagnetismo aí. E o Jackson, né, que não é nem mais livro, é curso, né, a gente não fala nem. É o curso do Jackson. Então a gente chegou a esse ponto aqui de idolatrar o Jackson a esse ponto. O Jackson é um livro velho, de 1962, antiquado. Um livro que tem momentos muito bons. É um clássico que vale a pena ter na estante, mas para consultar em algumas horas. Não tem mais sentido hoje formar um jovem físico que o eletromagnetismo dele seja... Ou dar o Jackson na graduação de vez, o que pode ser uma coisa. Eu já fiz isso em Juiz de Fora, botei o Jackson na graduação e deu muito certo, não tem problema nenhum. Exige mais trabalho da gente,
Mas é um curso que não se justifica você fazer vários eletromagnetismos na graduação e chegar no mestrado ainda fazer o Jackson. Você faz eletromagnetismo básico, quando faz aquelas físicas, física 3, física 4, depois a gente tem aqueles cursos de eletromagnetismo no terceiro ano, quarto ano, né, quinto, sexto período, que são eletromagnetismo do Griffith, ou então pega Panofsky, ou pega, tem o outro Heitz-Milford também, né? Então pega esses cursos assim, bem antigos, mas aí aprende aquela coisa básica, aprende o ferramental básico do eletromagnetismo, problema de contorno, transmissão de onda, cabo, guia coaxial, cabo, guia de onda, cabos coaxiais, antena, essas coisas que ninguém usa mais. Ou depois no Jackson ainda chega no eletromagnetismo na pós-graduação, te obriga o ritual iniciático do Jackson. Aí o Jackson é um curso em geral de extermínio, né? Muita gente não sobrevive ao Jackson, eu já vi muita gente ser mandada embora porque não passa bem no Jackson, abaixa CR, coisas desse tipo. Então não se justifica. O Jackson é um livro bom para você consultar, mas você fazer uma formação em cima do Jackson, eu conheço pessoas que inclusive ganharam o prêmio Nobel desconheciam o livro do Jackson. Então não foi o Jackson que fez ninguém ganhar o prêmio Nobel. O Jackson é uma ideia muito americana, né? De que você tem, um físico tem que ser formado pelo Jackson. Isso é uma ideia que os americanos vendem, mas que os europeus não compram. Na Itália, onde eu estudei bastante tempo, o máximo que eu vi foi o Jackson ser usado no segundo ano da graduação na Universidade de Pisa. Em Trieste ele é absolutamente desconhecido, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Em muitos lugares da Europa que eu conheço, ninguém estuda. Na Alemanha, alguns lugares usam o Jackson também no segundo ano da graduação. Então o Jackson é um livro de graduação com um apelo matemático maior. Mas não é um livro que a gente tem que seguir o Jackson. Então, nesse ponto, né, eu estou gravando, eu assumo as consequências. Né? Eu não vou seguir o Jackson aqui, tá certo? Não se preocupe que vai ter aqueles problemas de contorno horrorosos, mas tudo a gente viu na graduação, aquela matéria de graduação. A gente vai discutir coisas que não estão no Jackson. O Jackson é um livro de 62, que foi reeditado posteriormente para melhorar o capítulo de relatividade especial. Ele tirou o I, né, do ICT, e passou a fazer a notação covariante mais usada hoje em dia, mas não justifica você passar aqueles capítulos inteiros fazendo transmissão de onda. Tem capítulos bons, como o capítulo 11, como o capítulo 6, como o capítulo de hidrodinâmica. Se alguém quiser fazer, por exemplo, hidrodinâmica, né? O magneto hidrodinâmica, ele tem um capítulo muito bom para quem vai fazer física de plasma. Ele é um bom livro para quem vai fazer física de plasma, por exemplo. Mas para quem vai fazer física de altas energias, física de partículas, quem vai fazer cosmologia, o máximo que quem vai fazer cosmologia e astrofísica, o máximo que você salva do Jackson é a expansão em multipólus. Mais nada. Então, eu estou deixando o Jackson como livro de consulta. Tá? Tem um livro muito bom, que é um livro que pode ser adotado na graduação, que pode ser adotado no mestrado. Eu também não sigo muito livro. Eu sigo o curso e vou dando referências. As pessoas vão buscando também as suas referências. Vocês já estão num nível de maturidade que vocês podem escolher os próprios livros, né? Tem uma certa empatia, sei lá, de repente tem alguém que gosta do Jackson, não é proibido, então segue o Jackson. Quem preferir, tem um livro que eu gosto para rolar agora, o livro do Miller Kirsten. Esse livro do Miller Kirsten é um livro desse cara alemão, e é um livro muito bom, porque ele é um livro moderno, em que ele estuda o eletromagnetismo e já corrigido com efeitos quânticos, tipo efeito Casimir. Ele trabalha com efeitos de borda, então eu acho que eu esqueci o nome, Harald, acho que é Harald Miller Kirsten. Electrodynamics. Eu acho que esse livro tem PDF na rede, tá? Electrodynamics, eu acho que é with Introduction of Quantum Effects. Então ele é um livro de eletromagnetismo clássico, mas que ele já coloca, né, no eletromagnetismo clássico algumas correções que vêm da eletrodinâmica quântica, algumas correções quânticas. Ele já traz um H cortado aí. Ele não chega a fazer teoria de Gauge, por exemplo, não chega a fazer Young Mills, mas é um livro muito bom. Dos livros modernos, é um dos melhores livros que eu acho para você pegar alguns tópicos de eletromagnetismo. Então é um livro bom para consulta e bom para estudo também. Ou então tem esses livros aí, alguns vocês conhecem, né? Então tem... Pode falar mais. Então eu pergunto assim, eu acho que muito do que se chama livro de graduação, como o Jackson,
Tem uma questão entre carga eletromagnetismo com uma relação entre carga elétrica e campo elétrico. Você pode ter uma carga elétrica, uma distribuição. Carga, campo elétrico, corrente, campo magnético. Essa é uma ciência. Então você diz, bom, para ter eletromagnetismo tem que ter carga elétrica ou corrente. Agora, quando você entra nessas coisas de não linearidade que você estava falando, vamos dizer, a carga elétrica, e a minha pergunta genérica é a seguinte: a carga elétrica é uma essência do eletromagnetismo fundamental, ou você tem coisas além da carga elétrica? Pronto, a gente sempre aprendeu na graduação que gravitação é massa. Então, se você tem um campo gravitacional, esse campo gravitacional é gerado por massa. Depois você refina essa noção. Na relatividade geral, você vê que não é a massa que gera o campo gravitacional, é energia. A relatividade ela estabelece uma relação entre energia e massa. Então, se você tiver um gás de fótons, tudo com massa zero, você tem um campo gravitacional. Por quê? Porque, do ponto de vista da gravitação, da relatividade geral, energia é massa. Então, se o campo gravitacional é gerado por massa, ele também pode ser gerado por uma pura distribuição de energia. A mesma coisa o campo eletromagnético. Se o campo eletromagnético, em geral, a primeira abordagem que a gente tem, essa abordagem mais primária, é do campo eletromagnético sendo gerado por uma carga, por uma distribuição de carga, uma distribuição de corrente ou uma distribuição de polos, né, tipo momentos magnéticos. Os domínios magnéticos da matéria geram campo. São as fontes, vamos dizer assim, mais fundamentais do campo eletromagnético. Mas a gente sabe que o eletromagnetismo, justamente pelas origens dele serem uma origem de Young Mills, ele traz resíduos, né, de uma pré-era, uma era pré-Maxwell. Então você pode, por exemplo, encontrar campos eletromagnéticos que sejam gerados pela própria energia elétrica. Você pode ter, vamos dizer, um objeto neutro gerando campo magnético, gerando campo elétrico. Pega o neutrino. Hoje em dia a gente sabe, os neutrinos. A partir de 98 a gente aprendeu que o neutrino é massivo. Então o neutrino tem uma massa pequena, mas tem. Se ele tem uma massa pequena, o que a gente entende hoje da física de neutrinos é que o neutrino, apesar de ter carga zero, ou seja, em princípio ele seria uma partícula blindada de interação eletromagnética, ele tem spin meio. O fato dele ter spin e massa confere magnetismo ao neutrino. Então o neutrino tem momento magnético, apesar de não ter carga. Normalmente o que a gente entende do momento magnético, né, é que o momento magnético está ligado, quer dizer, é a razão giromagnética da partícula, da partícula vezes o magnetron de Bohr. Mas o magnetron de Bohr deixa bem claro, vamos passar aqui o spin. Então você precisa ter spin. O magnetron de Bohr te dá a carga e te dá a constante de Planck que está dentro do spin. Esse spin aqui então é quantizado em unidades de H cortado. E aqui a massa da partícula. Então essa é a estrutura que a gente tem para o momento magnético, né, de uma certa partícula. Então normalmente a gente associa que é preciso ter carga e ter massa para ter momento magnético. Porém, se uma partícula tem carga zero, como é o caso do neutrino, o que a gente sabe hoje é que o neutrino massivo, ele adquire um momento magnético que, em módulo, é proporcional à sua massa. Ele tem spin, mas ele não tem carga, mas ele tem magnetismo. Da onde é que vem o magnetismo do neutrino? Dos processos quânticos, o neutrino é uma partícula microscópica, dos processos quânticos que estão envolvidos com ele. Então, você começa a perceber que não é só mais a carga elétrica que é fonte de eletromagnetismo. O neutrino tem momento magnético. Claro, se ele tem momento magnético, ele gera campo magnético, um campo de dipolo. Então ele interage com o campo magnético externo. Você pode colocar o neutrino no campo magnético externo. O momento magnético do neutrino é muito pequeno, mas se você pegar um campo magnético astrofísico, na faixa de uma magnetar, 10 a 12 Tesla aqui, e você tem um momento magnético do neutrino aqui que chega a ser 10 a menos 12 do magnetron de Bohr, basicamente você consegue formar uma energia de interação que é da faixa de uma energia de um magnetron de Bohr. Então já é considerável. Então, e apesar dele não ter carga. Então a gente começa a ver que a carga, numa primeira instância, né, na nossa primeira visão mais terra-terra do eletromagnetismo, a gente associa eletromagnetismo, carga, força coulombiana, campo elétrico, etc. Mas depois você vai refinando a noção do o que é realmente a interação eletromagnética, você começa a perceber que você pode não ter carga, mas você pode ter interação eletromagnética. Da onde é que vem o eletromagnetismo?
ele é adquirido por processos quânticos. Por quê? Porque o eletromagnetismo não é uma interação à parte, ela é unificada. Você sabe que a origem do eletromagnetismo é interação eletrofraca. Então o neutrino tem interação fraca, pela interação fraca dele com partículas carregadas, então o neutrino interage, né, com o elétron, faz uma corrente, você acopla com o elétron, né? O processo fundamental é esse. Você tem aqui, vamos dizer assim, isso aqui é o neutrino, isso aqui é o elétron. Então, por exemplo, o neutrino, ele emite um elétron e emite um W+. Então o neutrino começa a interagir com uma gangue aqui que é carregada. E essas cargas com que ele interage, elas podem começar a emprestar um certo eletromagnetismo ao neutrino, apesar dele ser neutro. Então ele adquire esses processos aqui eletromagnéticos por indução de correção quântica, de processos quânticos virtuais. Então isso aí, vamos dizer assim, muda um pouco a nossa visão de eletromagnetismo, essa visão mais moderna de eletromagnetismo. Então é nesse sentido que seria como o ab initio. Oi? O ab initio do eletromagnetismo não estaria na carga elétrica, né? Não. Vamos dizer, Maxwell, vamos dizer, Coulomb, quer dizer, as equações de Maxwell, elas foram descobertas com base na carga elétrica. Mais ainda, não é só carga elétrica, no elétron, porque a matéria, a carga fundamental, ela é portada pelo spin meio. Nós vamos aprender aqui no curso que, por exemplo, se você tem uma carga elétrica, cujo spin não é meio, não é o elétron, uma carga elétrica que tem spin bosônico, seja spin 0, tipo um π+, ou um W+, que é uma partícula com spin 1 e carga elétrica. O fato dela ter carga elétrica, mas ter spin 1, modifica as equações de Maxwell. Então, você começa a ver que o eletromagnetismo, ele também percebe a estrutura interna do portador de carga. Quer dizer, quando Maxwell descobriu, fechou lá a corrente de deslocamento, e as equações de Maxwell foram fenomenologicamente montadas, né? Quer dizer, cronologicamente a gente partiu da montagem fenomenológica, né? Veio Faraday-Lenz, aí veio Maxwell, botou a corrente de deslocamento, fechou um ciclo de equações. Todos os experimentos eram feitos com a matéria corriqueira, matéria ordinária. A matéria ordinária é feita de elétron. Elétron tem spin meio. Então, se Maxwell tivesse descoberto as equações dele, não trabalhando com elétrons, mas trabalhando com π+, vamos dizer assim, tem uma galáxia, tem algum marciano que está descobrindo o eletromagnetismo através dos mesons π. Na galáxia dele, o elétron não é tão importante, o π+, é mais... Ele vai ter umas equações de Maxwell diferentes. Por quê? Porque o fato da carga estar dentro do spin 0 tem um impacto imediato na interação com o fóton. Mas são equivalentes? Oi? Mas são equivalentes? São equivalentes no sentido da constante de acoplamento. Eles têm a mesma intensidade de interação, mas qualitativamente são diferentes. A carga é blindada. Se você colocar um elétron aqui e pegar o campo gambiano aqui, você vai medir um campo que é S sobre 4π0R2. Se você botar um meson π+ aqui e medir o campo elétrico aqui, não vai ser a carga sobre 4π0R2, a carga vai ser blindada. A própria estrutura do spin 0, o fato de ele ser uma partícula escalar e não fermiônica, faz com que você cá fora perceba uma carga menor. Então, são efeitos. Então, quer dizer, a carga não é tão fundamental assim, não é a coisa mais universal do eletromagnetismo. O que é mais universal do eletromagnetismo, vamos dizer assim, é o fóton. É o fóton e a constante de estrutura fina, a constante de acoplamento. A carga vamos dizer assim, é quase que circunstancial. Historicamente, a gente associa muito eletromagnetismo com carga elétrica, como a gente associa massa com gravitação. Então, isso são associações históricas. Oi, boa tarde aí, tá bom? Isso são associações de natureza mais histórica. Mas as associações, hoje, a gente como percebe, apurou bastante a origem da interação eletromagnética, a gente já começa a perceber que tem outros fatores por trás da eletromagnetismo. A dúvida que eu tinha sobre isso aí, porque o senhor falou do neutrino que não tinha massa, mas ele tem... Ele tem massa, ele não tem carga. Não tem carga, mas o elétron também não tem massa. O elétron tem massa. Quer dizer, o elétron que nós conhecemos, depois que houve a quebra espontânea da simetria. O fóton. O fóton não tem massa. Mas ele é partícula mediadora do eletromagnetismo. Isso. Então ele também obedece essa... Aqui? Isso. O quão magnético é o fóton? Pergunta o fóton é pior ainda, porque o neutrino não tem massa. Opa, conseguiu dar uma cadeirinha? Obrigado. Nós também. É só hoje só. Semana que vem a gente já vai estar com o auditório pronto já, tá? Semana que vem vai ter aula? Semana que vem é sexta-feira santa. Não tem não.
certo, porque sexta-feira é dia de feriado. Não, eu geralmente, assim, quando tem feriado, às vezes eu dou aula, mas esse feriado, particularmente, eu não vou poder dar aula. Oi? Sexta-feira a Santa Massa faz a ressurreição. Em fotos, né? Nós respeitamos a minha religião lá, maronita, católica, maronita, sexta-feira a gente é um dia de oração mesmo. Né? Então, o que você está falando é importante. Por quê? Qual é a semelhança entre fóton e neutrino? O fóton, o neutrino, tem massa muito pequena e tem carga zero. Ele adquire magnetismo pela massa. O fóton não tem carga e não tem massa. Então, ele não tem nem massa. Agora, será que o fóton tem alguma propriedade intrínseca magnética? Tem spin, né? Tem spin, só tem um spin. Spin 1, o neutrino spin meio. Então, ambos têm spin. O que eles têm em comum é um spin não trivial. Um é meio, outro é um. Mas um não tem massa, o outro tem massa. E os dois não têm carga. Então, o fóton também tem uma parcela de magnetismo. Ele é como se fosse um objeto paramagnético. Então, tem magnetismo induzido no fóton pelos processos quânticos também, porque o fóton, ele só é fóton para nós agora. Mas o fóton, ele é originado de uma interação eletrofrágil mais fundamental. Então, o fóton, ele pode, através de processos virtuais, ele interage com objetos que podem conferir aí uma pequena fração de magnetismo. A semelhança do fóton também com os termos de Majorana, por ele ser a antipartícula dele, Certo. também tem alguma relação com O fato do fóton ser a antipartícula, ser autoconjugado de carga, como é o caso da partícula de Majorana. No caso da partícula de Majorana, a situação é um pouquinho diferente, porque a partícula de Majorana é massiva. Então, ela naturalmente pode adquirir magnetismo mais facilmente do que o fóton. E ele é mais teórica, né? Oi? É mais teórica, porque ela... Não é mais teórica, agora não é mais. Agora na matéria condensada a gente já sabe que tem. Nos isolantes topológicos tem férmions de Majorana. Não tem, vamos dizer, nós não descobrimos ainda partículas elementares de Majorana, mas férmions de Majorana na matéria O condensada. que é partícula de Majorana que eu não sei? Vou explicar no curso, mas a partícula de Majorana seria... Não, mas eu não vou, Uma ideia, você pode entender. Não, a ideia é simples. Você imagina que você tem um férmion, spin meio, que é neutro. Então, não é o caso do elétron, tá? Mas é o caso do nêutron. Nêutron é neutro. Só que, se uma partícula é neutra, não necessariamente ela é a própria antipartícula. Por exemplo, existe o nêutron e existe o antinêutron. Existe o neutrino e existe o antineutrino. Uma partícula de Majorana, ela é tal que ela é neutra e ela é a própria antipartícula. A antipartícula é ela mesma. E isso dá uma fenomenologia muito especial. Esses são os férmions de Majorana. São férmions tipo elétrico, partículas de spin meio, massivas, mas que a gente chama autoconjugadas de carga. A antipartícula, ela é a própria antipartícula, como o fóton, como o Matheus chamou a atenção. Diferentemente do neutrino, que não é a própria antipartícula. Tem neutrino e tem antineutrino, certo? E isso aí tem uma consequência muito importante, porque se espera que os neutrinos massivos possam ser neutrinos de Majorana, e segundo, é que os férmions de Majorana, hoje, eles já comparecem em certos experimentos de matéria condensada. Já se tem detecção de excitações fermiônicas tipo férmions de Majorana na matéria condensada. Essa é uma descoberta bem recente, assim, de uns 6 anos para cá. Agora, não se descobriu ainda na natureza uma partícula elementar que seja férmion de Majorana, porque não se descobriu ainda se o neutrino, não se sabe ainda se o neutrino é uma partícula neutra, tipo Dirac ou tipo Majorana. Isso não tem ainda uma confirmação de qual tipo seja esse. Mas nós vamos estudar isso em detalhe aqui quando a gente fazer. Aqui no curso a gente vai trabalhar a equação de Dirac, porque a equação de Dirac é a equação fundamental do elétron. Então a gente vai trabalhar o eletromagnetismo olhando bastante para a equação de Dirac, porque é a fonte, é a origem da carga elétrica. Então eu estou colocando essas coisas para mostrar que tem muito. Eu ainda estou com uma dificuldade. Oi, qual é? Eu ainda estou com uma dificuldade. Essa coisa que você está falando aqui, inclusive, que não tem mais a universalidade da carga elétrica, não é assim um pouco perigoso? Assim? Não, você tem universalidade na carga elétrica no sentido de que a interação, quando se caracteriza uma interação, se caracteriza uma interação olhando para quê? Né? O que caracteriza, o que distingue a interação eletromagnética da fraca, da forte, da gravitacional ou da quinta força que se existe? Não, o que caracteriza basicamente uma interação ela tem uma escala de atuação. É mais ou menos a escala onde ela atua. Né? Para o eletromagnetismo ele tem uma escala que vai desde a escala mesoscópica até a escala macroscópica, né? Ou da
trás. Sim, vamos atrás. É eletromagnetismo? Aham. Ah, então é aqui mesmo, pode entrar. É. Aí você falou, né? Tá, Tem você uma sabe? lá. Tem umazinha lá ainda, né? E a constante de acoplamento, né? Aquilo que caracteriza uma constante, quer dizer, a gente dentro da física, a gente associa, e geralmente a gente associa a cada interação uma dada simetria, porque a simetria está por trás daquilo que é o número quântico da carga que gera aquela interação, para massa no caso da gravitação, carga elétrica no caso do eletromagnetismo, isospin fraco no caso da interação fraca, número quântico de cor no caso da QCD. Então a gente sempre associa uma interação a um certo tipo de especificação quântica que uma partícula tenha. Essa interação está associada com uma simetria e tem uma constante de acoplamento, que é o que caracteriza a intensidade da interação. Então isso é universal. No caso do eletromagnetismo, a constante característica do eletromagnetismo é a constante de estrutura fina. É o E2 sobre 4 pi epsilon 0 H cortado C. O que eu estou dizendo, quer dizer, a universalidade, se você entender que essa constante fundamental da natureza, que é a carga do pósitron, ou é a carga do elétron, que faz 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, isso é a carga fundamental da natureza. Mas a gente já sabe que também ela não é tão fundamental. Os quarks têm carga fracionária. A gente já tem, os quarks têm carga 2/3, né? De E e menos 1/3 de E. A gente já sabe que a carga elétrica ela pode existir em quantidades fracionárias para os quarks. Mas vamos dizer, a quantidade fundamental é essa. Mas em vez de você pensar que a universalidade é a carga da partícula, a universalidade, essa é a constante de acoplamento. A universalidade está na constante de acoplamento da interação, que é a constante de estrutura fina. Então nós estamos dizendo o seguinte, o que é universal no eletromagnetismo é que todo processo eletromagnético, ele é guiado, ele tem essa constante de 1 sobre 137, ela dá a intensidade da interação. Acho que é isso que eu diria que é universal. Agora, por exemplo, eu poderia ter um fóton, em vez de ter E amigos da fóton, eu tenho uma constante que não é a carga elétrica, um G. Uma constante diferente. Com o fóton. Quer dizer, para o livro do Jackson, não. Para o Marx, etc. Agora, à medida que você está mostrando esses negócios aí, mais diferentes, ele assim, será que as coisas não evoluem para a gente chegar, porque hoje em dia tem um campo que se chama fotônica. Esse fotônica é o campo do fóton. Com carga elétrica, sem carga elétrica, não sei, mas é o campo do fóton. Será que na fotônica você não pode ter, em vez de o fóton está interagindo com alguém que é a carga elétrica, ele está interagindo com alguém, manda o neutrino aí, mas sem estar com a carga elétrica, está com uma outra constante de acoplamento. Por exemplo, o eletromagnetismo não está caminhando um pouco para isso? Ah, sim. Já está caminhando desde lá de Boa-Nível. Quando se teve a formulação de Boa-Nível na década de 30, né, de 1934, no Boa-Nível, você já não tem só a carga elétrica como sendo a constante fundamental. Esse campo que eu tinha escrito aqui para vocês, né, quer dizer, vamos dizer assim, existe uma constante lá que Boa-Nível introduz, uma constante que eles chamam lá de beta, que seria uma espécie de um campo fundamental da natureza. Uma medida de campo elétrico máximo que a natureza tem. Na formulação de Bohr-Nível, o campo elétrico de uma carga pontiforme estática não é mais coulombiano, não é. Você pegar uma carga E, né? E você tem um campo coulombiano dessa carga, E sobre 4 pi epsilon 0 R2, ou potencial E 4 pi epsilon 0, potencial eletrostático fundamental dessa carga fundamental. Se você tiver uma teoria que não seja Maxwell, que seja Bohr-Nível, por exemplo, esse potencial aqui, ele é E sobre 4 pi epsilon 0, vou botar até o campo aqui, ele vai ser raiz quadrada, vou botar aqui de um R4, mais uma constante fundamental aqui, algo do tipo, vamos chamar uma constante de beta 4. De tal maneira que quando você vai em cima da carga, o campo não é infinito, ele é máximo. Para R igual a zero, essa função passa por um valor máximo. E depois, claro, para R muito grande, esse termo domina sobre esse, a força tende ao coulombiano. Quer dizer, a força sai daqui e depois de uma certa região, ela entra no regime coulombiano. Então, ou seja, você tem um eletromagnetismo onde agora o campo não diverge em cima da carga. Ele é máximo, mas não diverge, diferentemente de Coulomb, que seria isso aqui. Então, aparece uma constante. Esse eletromagnetismo, além da carga elétrica, ele tem uma constante fundamental nova. Então, você pode ampliar
também os espaços de parâmetros de uma teoria eletromagnética, como é o caso do Bornheifer, né? O Euler Heisenberg. Então vamos estudar esses eletromagnetismos aqui. Bornheifer, quer dizer, é uma formulação muito interessante do eletromagnetismo que foi feita na década de 30, porque a discussão era essa: será que a origem da massa do elétron não é eletromagnética, né? Será que o elétron tem carga? Então, com essa carga ele gera um campo, gera um potencial. A autointeração dele dá uma autoenergia. Essa autoenergia dividida por C2 seria massa. Então essa era a busca da década de 30, tentar entender a origem da massa do elétron através da interação eletromagnética. Dirac entrou nessa, participou dessa discussão. E aí, Born e Eifeld fizeram. Mas aí se a carga se o campo é infinito em cima da partícula, a energia da partícula é infinita. Então falou, não, o campo deve ser máximo. Então Born e Eifeld introduziu modificações nas equações de Maxwell de tal maneira que o campo de uma carga puntiforme deixa de ser coulombiano e passa a ter essa forma aqui, que é um campo máximo na origem. Então, com isso você pode tirar uma estimativa da autoenergia, da distribuição de carga do elétron, e com isso, da energia, você tira vamos dizer, a massa, né? Mas isso tem alguma evidência experimental? Qual é o status atual? Não, o status atual, isso aqui não funciona. Não funciona. A massa do elétron, a melhor maneira de você entender a massa do elétron hoje, isso aqui é uma parte muito pequena da massa do elétron. Hoje, a maneira maior de você entender a massa do elétron é através do mecanismo de Higgs, através do campo de Higgs, a interação de do campo de Higgs com o campo do elétron. Essa é a versão atual. Quer dizer, está furado. Isso aqui é apenas uma parte da massa do elétron. A componente puramente eletromagnética da massa do elétron é apenas uma parte daquilo que Então não está totalmente furado. Não está furado, é apenas incompleto. É porque na década, vamos fazer uma formulação, não vamos ser, vamos dizer assim, diacrônicos, né? Vamos pensar naquela época, tem que pensar em sintonia. Estou na década de 30, não conheço interação eletrofrágil, só estou conhecendo interação forte. Então, o que eu conheço é interação gravitacional e interação eletromagnética. Então, naquela época, se pensava que a origem da massa pudesse estar no eletromagnetismo. Depois, com os desenvolvimentos, a gente viu que a massa recebe contribuições das outras interações também, tá certo? Vamos colocando naquele contexto. Então, bom, então, o que eu estou chamando a atenção? A tua pergunta. Então, a universalidade do eletromagnetismo pode estar também em outras constantes. Na formulação de Born-Eifeld, esse parâmetro beta aqui, quando você constrói uma teoria ou formula um modelo, você coloca pelo menos um parâmetro. Ninguém conhece uma teoria